Senhor Deus e Pai, aqui estamos, Senhor, mais uma noite na Tua presença, Senhor. E eu creio, Senhor, que antes da gente se preparar para vir na Tua casa, aqui o Teu Espírito já estava. Eu sei, Senhor, que anjos do Senhor estão aqui 24 horas, protegendo este lugar, cuidando deste lugar, porque eu sei que o inimigo tem ódio deste lugar, tem ódio deste teu povo. Mas nós, servos teus, Senhor, não temos medo do inimigo. E é por isso então, que em nome de Jesus, nós ordenamos a toda força maléfica, todo espírito imundo, espírito de depressão, espírito de doença, espírito de distração, nós te declaramos, demônios, que vocês estão amarrados, amordaçados e sem força, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Satanás, pega tudo que é de vocês, solta tudo que é nosso e saia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, que esses anjos que estão neste lugar, 24 horas por dia, façam uma varredura aqui agora, retirando todo vestígio de Satanás deste lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo, enche este lugar mesmo com Tua presença, Espírito Santo, em nome de Jesus. E Senhor, agora nós nos prostramos diante de Ti, Senhor, para lhe agradecer, ó Pai, por mais um dia, para lhe pedir perdão, Senhor, dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados, Senhor. Nos perdoe, ó Pai, nos perdoe mesmo, Senhor, pois vivemos num mundo onde Satanás tem dominado. Então, muitas vezes, Senhor, nós caímos na armadilha dele, sem querer, ó Pai, mas o Senhor conhece o nosso coração. Então, mais uma vez, Senhor, eu lhe peço perdão, ó Pai, pelos nossos erros, os nossos pecados, Senhor, em nome de Jesus, e lhe agradeço, Senhor, por tudo que tem nos feito, Senhor, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo falho contigo, Senhor, mas o Senhor está sendo fiel conosco, está nos abençoando, Senhor. Então, muito obrigado mesmo, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, aleluia, Senhor, aleluias. Glória a Deus. Ou supõe para mim Salmo 125, versículo 1. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas continua sempre firme. Então, irmãos, aquele que confia no Senhor, aquele que busca o Senhor todos os dias, aquele que pede perdão dos pecados, são como o monte de Sião, que não pode ser abalado, mas continua sempre firme. Aqueles que buscam o Senhor, pode vir a tempestade que for, pode vir doença, pode vir crise financeira, no casamento, seja o que for. Mas se a pessoa é fiel, ele não se abala, ele dá a volta por cima. Porque o verdadeiro guerreiro, para ele ser vitorioso, ele tem que passar por uma guerra, por uma luta, e sai vencedor. Então nunca deixe de buscar o Senhor. Nunca, que nem o nosso pastor sempre fala, saia de casa sem orar. Nunca vá deitar sem agradecer por mais um dia de vitória.
Muitas vezes nós reclamamos de uma luta, de um problema que surgiu, mas nós não sabemos o que o Senhor fez, está fazendo para nos proteger, porque talvez a luta é para nos fortalecer, para nos tornarmos vitoriosos. Então busque o Senhor, para que você seja igual um monte de Sião, por mais que seja, trenemosa, por mais que seja a tempestade que venha sobre a tua vida, você não vai se abalar. Amém, irmãos? Pode se sentar. Hoje o sorteado do dia, o seu Roberto, né? Então, é o senhor que vai dar o testemunho hoje, né? Então, se achegue. Não, o senhor não. Então, 2 minutos, salve os irmãos com a paz do Senhor. Nós estamos bastante contentes por estar nesse lugar maravilhoso, que o Senhor tem preparado para nós. É uma alegria muito grande. Uma coisa que ele falou aqui, e é verdade, o que o crente não pode deixar é a chama apagar, a chama do Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes, quando nós começamos a olhar para os lados, para a esquerda ou para a direita, a palavra fala assim: não olhai nem para a esquerda e nem para a direita, mas olhai somente para o Mestre, porque é Ele que é o nosso Salvador. E muitas vezes, na nossa caminhada, na nossa jornada, muitas vezes nós começamos a olhar para os irmãos, para as irmãs, para os nossos pais, para os nossos filhos, e parece que a coisa vai ficando pesada para nós. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, com a frieza de coração. Com a frieza de coração, com a dureza de coração. O que é dureza de coração, no meu entendimento? Dureza de coração é quando eu acho que eu estou certo e todo mundo está errado. Será que só eu estou certo e todo mundo está errado? Não, não posso viver assim. Eu tenho que viver o amor de Cristo na minha vida. E não deixar que a minha brasa, a chama que o Senhor colocou em mim, venha se apagar. E o que ele falou aqui foi isso aí. As chamas estão apagando nos corações das pessoas, porque cada um está querendo viver o quê? A sua própria vida. E o Senhor Jesus Cristo falou assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e cada um pegue a sua cruz e siga-me. Não estou querendo pregar para vocês não, eu estou falando isso para mim, para o Roberto, porque tem vezes que eu vejo a minha chama também querendo se apagar. E por quê? Porque às vezes eu começo a olhar para minha esposa, para os meus filhos, para as pessoas, para os meus vizinhos, e isso acontece comigo, acontece com vocês, acontece com cada um. Mas a palavra do Senhor fala assim, que é para que nós venhamos olhar somente para um. Não é para muitos não, é só para o Senhor Jesus Cristo, que derramou o seu sangue ali na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos vida, e vida com abundância. Então agora eu vou começar meu testemunho. Só foi 1 minuto até agora, hein, pastor? Eu estava comentando com a irmã Sueli o seguinte: eu estava com 41 anos, hoje eu estou com mais, passou mais uns anos para mim, glória a Deus. E eu fui acometido de câncer. Aqui muitas pessoas sabem, mas tem muitas pessoas novas aqui que não sabem disso. E com 41, com 42 eu passei por uma cirurgia, lá no Rio de Janeiro, e eu posso dizer aos irmãos que eu cheguei no fundo do poço. Com 42 anos, chegou-se uma madrugada que eu não estava mais suportando a dor e não estava mais conseguindo respirar. Aí eu falei assim, naquele momento eu falei assim: Senhor Jesus, eu vejo que é chegada a minha hora. Eu não aguentava mais, não tinha mais força. E eu falei: Senhor Jesus, eu vejo que é chegada a minha hora.
Naquele momento, eu ouvi a voz do Espírito Santo falando para mim: eis que para muitos tu tens estado morto. Eu já era considerado morto, e já estava mesmo, não estava conseguindo nem respirar mais, estava moribundo na verdade. E o Espírito Santo falou assim: eis que para muitos tu tens estado morto, mas importa que para mim tu vives. E naquele momento eu senti um assopro no meu ouvido, e uma voz que ficou falando na minha mente assim: eis que dias melhores virão. Naquele momento eu entendi que eu não ia morrer naquele lugar, sozinho porque eu estava no Rio de Janeiro, a minha família estava toda aqui. Olha a situação do homem, o que o homem passa. E aí o Espírito Santo falou para mim: eis que o que importa é que para mim tu vives. Naquele momento, com essa palavra e com o sopro do Espírito Santo na minha vida, eu entendi o quê? Que eu não ia morrer. Agora deixa eu falar para vocês. Vocês acham que a dor parou e cessou? Não. Eu continuei sentindo dor, muita dor, porém, com o meu espírito de vida renovado. O que eu quero falar com isso? Que muitas vezes passamos por provas, por dificuldade na vida, e nós já queremos desistir. Naquele momento eu estava desistindo da vida. Eu falei para o Senhor Jesus, falei: Senhor Jesus, eu vejo que eu não aguento mais. Isso me faz lembrar de Pedro. Lembra ali quando Pedro começou a afundar nas águas, que o Senhor vem, Pedro, e Pedro foi? Aí fala que se ali que batendo o vento e vindo a tempestade. E quantas vezes a tempestade tem vindo na nossa vida e batendo o vento nas nossas narinas e nós ficamos aterrorizados. Eu quero só falar uma coisa: o Senhor Jesus, Ele é aqui na vida de todos vocês que estão aqui. A palavra fala que o Senhor, Ele é a nossa força, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Então, não tem porquê, não importa o que você está passando, não importa qual seja a sua luta, qual seja a sua prova, o Senhor está falando assim: eu sou contigo. O que nós temos que fazer? A palavra fala assim, que nós temos somente que entregar. Entregar o quê? É fazer uma entrega. Se eu tenho algo que está me matando, entrega para o Senhor Jesus. Foi o que eu fiz. Eu falei: Senhor, eu vejo que é chegada a minha hora, não suporto mais. E muitas vezes, o que nós fazemos na nossa vida? Nós ficamos teimando e pelejando com uma coisa que nós não temos controle. E quando nós não temos controle das coisas, o que nós temos que fazer? Entregar para o Senhor e deixar o Senhor conduzir. Voltando lá atrás falando, eu sentia muita dor. Eu vou mostrar para vocês, eu andei muito tempo desse jeito assim, ó. Desse jeito, era o jeito que eu aguentava. E aí? A voz falando, eis que dias melhores virão, eis que dias... Eu deitava ouvindo isso, e acordava ouvindo isso. Eu dormia ouvindo, eis que dias melhores virão. E também, isso foi por um longo tempo, mas um longo tempo mesmo. E sabe o que isso fez comigo? Eu já era duro de coração, fiquei mais duro ainda. Dá para acreditar? Não, veja bem, eu não era para ter ficado bonzinho, molinho. Não, eu fiquei mais duro de coração, pessoal. Aí, o que aconteceu? Voltei para os pés do Senhor e ficava pensando assim: Senhor, aonde que eu vou? Qual lugar que eu vou? Eu queria congregar, mas na igreja que eu ia, o Senhor não permitiu que eu voltasse lá. Eu tentei. Mas aí eu pus um propósito no meu coração. Que muitas vezes nós falamos de servir ao Senhor, mas muitas vezes nós queremos que seja do nosso jeito, não é isso? Queremos procurar um jeito mais fácil, um jeito mais melhor, e nós queremos dar jeito em tudo. Por isso que a nossa vida dá errado. Porque quando nós fazemos do jeito que o Senhor manda, rapaz, eu duvido dar errado.
Pode ver lá lendo a palavra, todos aqueles que desobedeceram, o que aconteceram com eles? Um foi comido pelo leão, pelo tigre, e o outro o soldado matou. Por quê? Simplesmente porque não deram crédito à palavra do Senhor. E aí eu falava para o Senhor que eu queria congregar, mas num lugar onde fosse um povo fiel e sincero, e que realmente servisse ao Senhor. Então eu vou falar para vocês. Eu fui na congregação, não senti nada. Mas Roberto, mas não é por sentimento, então. Mas o Espírito Santo não falou comigo lá. Eu fui na assembleia alguns dias, não falou comigo lá. Quando foi um dia, alguns aqui conhecem o meu filho Saulo. Ele ficava me chamando para vir aqui, nessa igreja, nesse lugar. E eu, turrão, teimosão, falava, não, aquele lugar, não, aquele povo lá é meio estranho, hein? Verdade, falava, não vou lá não. Aí quando foi um belo dia, eu vim aqui num culto de homens, lembra? Era na quarta-feira, muitos aqui lembram disso. Aí vim, o pastor desceu a lenha. Falei, rapaz, eu vim no lugar certo, é aqui que eu estou precisando mesmo. É desse lugar que eu estou precisando. Aí comecei a frequentar aqui. Aí quando foi um culto de domingo, o Espírito Santo falou comigo, nessa porta do lado de cá, o Espírito Santo falou comigo, eis que eu tenho te colocado aqui nesse lugar, e eu vou te levantar aqui nesse lugar. Quando o Espírito Santo falou isso para mim, que jeito que eu estava? Só se levanta quem está caído. Só se levanta quem está caído. E daquele dia para cá, eu comecei a sofrer uma transformação. Para quem não sabe, alguns sabem, outros não sabem. Eu fiquei colado no chão da igreja, lá em cima. Colado, que está o pastor ali, ó, que sabe dessa história. A pastora Raquel, né, pastora? Fiquei colado no chão. O Espírito Santo me colou no chão, assim, deitado lá. Fiquei lá, dormi lá colado no chão, até a hora que ele resolveu soltar, né? Aí, foi 2 vezes que aconteceu isso comigo. Aí eu fico pensando, rapaz, não dá para deixar esse Jesus tão maravilhoso, né? Não dá para abandonar a fé, deixar os irmãos. Muitas vezes na nossa caminhada, nós começamos a olhar muitas vezes para os lados, para os parentes, para os amigos. E parece que é tão difícil deixá-los, né? Mas como assim deixá-los, Roberto? Não é deixá-los, é que eles não querem nada com nada, eles não querem servir a Deus. E nós queremos servir a Deus. Mas só que muitas vezes nós gostamos dos nossos filhos, dos nossos pais, e muitas vezes eles não querem nada com nada. Só que veja bem, o chamado é nosso e muitas vezes não deles, é isso que nós temos que entender. O que nós temos que fazer é continuar com o nosso chamado. A palavra fala, se você foi chamado para ser X, seja X. Né? Mas só que, o que acontece conosco muitas vezes? Muitas vezes, na nossa caminhada, vai ficando difícil, pesada, porque muitas vezes nós fazemos de igual aquela das 10, lembra-se das 10 virgens? Todos aqui acho que praticamente conhecem, né? Fala que elas adormeceram. E muitas vezes nós começamos também, quem sabe, a adormecer. Mas eu quero convidar essa igreja aqui para fazer o quê? Encher a nossa lamparina, né? Do azeite do Senhor nosso Deus. Colocar azeite, buscar o azeite do Senhor, é o que nós precisamos. Olha, e depois da pandemia, um dia conversando com o pastor aqui, eu falei, pastor do céu, está feia a coisa. Até eu não sei se ele entendeu o que eu disse, né? Eu sei lá, o pessoal fala que eu sou meio estranho. Eu acho que eu sou mesmo, porque quando eu quero falar alguma coisa, eu falo o que tem que falar e pronto, acabou. O Senhor me fez dessa forma. Eu falei, pastor, está muito estranho. Parece que as pessoas estão todos zumbis. É o que eu tenho visto. Mas na verdade, depois da pandemia, o que nós temos que fazer agora, por esses dias, e nós vamos fazer isso, pessoal, é colocar azeite nas nossas botijas, nos nossos vasos, na nossa lamparina, ou seja, na nossa cabeça de novo, e voltar à luta, porque o Senhor Jesus, Ele precisa da minha vida, precisa da vida de todos que estão aqui, ó. Porque se vocês forem ver e forem notar, nós estamos chegando perto da batalha final. Nós estamos vivendo esses dias. Então nós temos que se despertar
e acordar para o Senhor, e fazer como manda a palavra, que já foi hoje, desde o início aqui, nos exortando a chegar mais para o Senhor, e a confiar mais no Senhor nosso Deus. Eu vou parar por aqui, poderia falar a noite inteira se deixasse, mas não pode, acho que já deu meus 10 minutos, né? Então, eu quero pedir aos irmãos que orem a meu favor. Se os irmãos notarem, podem ver que hoje na minha caminhada aqui eu estou sozinho. Por quê? Porque aquilo que eu falei aqui, para todos vocês ouvirem, isso é para a minha vida que eu falei. Se serviu para vocês, amém. Então pega essas palavras e faça uso dela. Porque muitas vezes a caminhada vai ficando e as pessoas muitas vezes já não querem caminhar mais. Só que quando isso acontecer, a palavra fala que não é nem por força e nem por violência. Então o que nós temos que fazer? É buscar no Senhor nosso Deus, que é Ele que resolve as situações difíceis. E muitas vezes a vida fica difícil. Muitas vezes, quem sabe, o pastor quer vir, vou dar um exemplo, às vezes o pastor quer vir e a pastora não. Ele não pode forçá-la a vir, mas ele pode vir. Dá para entender isso, né? O que não pode é todos nós desanimarmos e entrar pelo caminho do desânimo. Eu sei que tem dia que é difícil, tem momentos que é difícil, mas nós fomos chamados para ser o quê? Guerreiros de Cristo, pessoas de avivamento. Então nós não podemos, falar só mais uma vez, deixar a chama apagar. Que os irmãos orem a meu favor, apresenta a minha vida, a vida do Roberto Pavão, lá para o Senhor, e pede para o Senhor corrigir mesmo tudo o que está de errado, e que nós venhamos estar firmes nessa caminhada maravilhosa. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus quer que vocês peguem firme, irmãos. Salmos que nós lemos, põe lá de novo, Salmo 125, 1. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas continua sempre firme. Você viu o testemunho do irmão Roberto? Câncer, estava no fundo do poço, mas ele se levantou. Por mais que teve tempestade. Aí, ó. Firmes como o monte de Sião. Pega firme, irmãos. Nós estamos nesta vida, podemos passar por lutas até pior do que ele passou. E se você não estiver preparado? Não só por vencer a luta, mas para estar firme para a salvação. Ninguém vai ficar aqui para semente. Nós temos o nosso dia. Jesus pode voltar para a igreja ou somente para nós, que chegar o nosso dia. E se você não tiver salvo? Pega firme, irmãos. Não dá bandeira, não. Quem trouxe seu dízimo e oferta? Pode trazer. Hoje a palavra vai estar com a nossa pastora Rosângela, mais conhecido como Zanza, para quem não conhece aí, viu? Pai, que o Senhor venha estar abençoando, Senhor, cada dizimista e cada ofertante, ó Pai. Em nome de Jesus, que nunca, Senhor, venha a faltar nada, mas ao contrário, que venha sempre sobrar, que este teu povo, Senhor, venha prosperar, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo, que o Senhor venha agora, Espírito Santo, estar usando, Senhor, a nossa pastora, a nossa ministrante desta noite. Fala, Senhor, através da boca dela, aquilo que o Senhor quer falar conosco
nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Mais uma salva de palmas para Jesus. A paz, irmãos. Como o senhor Roberto falou hoje para mim, falou assim, olha, filha, eu e você não tem uns 10 minutos, mas nós vamos tentar. Né, senhor Roberto? Eu não sei, mas eu também vou tentar aqui, tá? Não, desliga. Vocês dão sinal. Então, como o nosso irmão estava falando sobre a cura dele, é o que Deus quer fazer conosco. Ele quer nos curar de dentro para fora. Às vezes é uma enfermidade, às vezes é um caráter, às vezes é hábitos que nós temos que deixar Deus nos transformar. Então hoje, vou tentar falar para vocês, mas primeiro eu quero a direção do Espírito Santo, que eu creio que Ele está presente aqui, que não seja eu falando, eu ministrando, mas que Ele esteja ministrando a minha vida e usando-me de uma maneira dEle, tá? O Su, coloca para mim. João 3:3. Jesus respondeu, eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É como o testemunho do irmão Roberto, ele teve que nascer de novo. O nascer de novo é deixar Jesus entrar e transformar a nossa vida. E aí nós conquistamos aquilo que Ele quer, é a salvação, que nós estamos aqui de passagem. Semana eu vi uma frase assim, nós estamos no caminho, a nossa morada não é aqui, então nós estamos no caminho. Então às vezes nós ficamos presos aqui, com coisas desse mundo, e Jesus é o caminho, que está nos levando para a morada eterna. E a morada eterna é para nós que somos salvos em Cristo Jesus. Amém? Para ser salvo, qual é o primeiro passo que nós temos que ter? É o arrependimento. Primeiramente, nós vamos ter que se arrepender. Depois nós temos que voltar para nós, quem nós somos, quem nós éramos, antes que Jesus entrasse em nossas vidas. Aí nós temos que nos arrepender. Mas esse arrependimento, ele gera essa transformação do nosso caráter. E quando Jesus entra, Ele faz morada. E Ele quer mudança. É como o seu Roberto falou, Ele ficou colado no chão. Por quê? Jesus tem tudo para nos transformar. Mas nós temos que liberar. Amém? Então, quando nós somos salvos, nós se arrependemos, primeiramente, do nosso pecado. Cremos que na morte de Jesus, na ressurreição, e quando nós recebemos Ele como Senhor, Ele é o nosso Salvador, mas Ele é nosso Senhor. Quando fala-se Senhor, está dizendo a palavra dono. E quando Ele é dono, Ele faz aquilo que Ele quer, do jeito
que Ele quer. E a perfeição de Jesus, tudo que Ele faz é bom, perfeito e agradável. E muitas vezes nós se seguramos na raiz de que nós fomos moldados desde o nosso nascimento e esquecemos que Ele é o nosso Senhor e é o nosso Salvador. E Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida eterna. Então, se nós não nos arrepender, não tem como nós crermos no Deus vivo, num Deus glorioso, num Deus poderoso. Porque se nós não nos arrependermos, sempre nós estaremos voltando para trás e cometendo os mesmos erros, os mesmos pecados, as mesmas maneiras de pensar. E Deus quer transformar a nossa mente. E para transformar a nossa mente tem que tirar todo o lixo tóxico que ficou aqui. Que com o tempo ficou na nossa mente. E nós temos que esvaziar de nós mesmos para que Ele possa entrar e fazer morada. Porque senão, toda vez que acontecer algo em nossas vidas, nós vamos querer voltar à velha natureza e praticar os velhos hábitos, achando que está fazendo a coisa certa. E Deus, Ele é soberano e Ele é poderoso. Então, quando nós arrependemos, então nós mudamos. Porque nós acreditamos que um Deus maravilhoso, que ama cada um de nós, e está presente aqui, está presente em nossas vidas, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, na nossa cidade, no nosso estado, no país. Ele está em todos os lugares. E não adianta nós querer usar uma máscara aqui na igreja, aqui eu tiro, aí em casa eu coloco outra, no trabalho eu coloco outra. Ele quer transparência. Ele quer moldar em nós o caráter dele. Então, quando eu me arrependi, então eu deixei ele mudar. E isso é um passo que eu dei. É um passo. Mas para esse passo permanecer, eu tenho que começar a conhecer quem é Jesus, quem é Ele. Porque se eu não conhecer, fica difícil. Como que eu vou confiar em alguém que eu não conheço? E se hoje nós estamos aqui, é porque Ele confia que dentro de nós tem algo valioso. Mas Ele quer o nosso coração. Ele quer o nosso coração. Por que Jesus falava na palavra dele, quando ele chamava a atenção? Hipócrita. Porque ele sabia que só falava, mas no coração não tinha um verdadeiro Deus. Porque se tivesse um verdadeiro Deus, eles não estariam fazendo aquilo que eles estariam fazendo. Então Deus falou assim, se vocês não mudar o teu interior, porque falar é fácil, agora praticar se torna difícil, porque é algo interior, é dentro do nosso coração. Então, se Deus não estiver no nosso coração, como nós vamos ter a certeza que nós somos salvos? Então, o primeiro passo é arrepender. Segundo passo é você deixar Ele entrar no teu coração e transformar a tua vida.
Porque senão você não vai ser de confiança. E Jesus quer nós do jeito que Ele sabe que nós somos. Não do jeito que nós somos agora. Porque como o seu Roberto falou, nós somos pessoas difíceis de lidar. Uns têm uma carinha até de bom, mas só Deus sabe não onde está o bom. Então, isso é a palavra que Deus está dando para nós, que nós temos que arrepender, reconhecer quem nós somos. Reconhecer. Porque aqui tem alguém aqui que já se fez uma autoavaliação e falou, eu sou isso. E assumiu. E está tentando mudar? Eu creio que muitos estão fazendo isso. E a certeza disso é que nós estamos aqui hoje. Querendo essa transformação, querendo mudança. E quando você reconhece que Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar seus pecados, você aceita Ele como Salvador, para que Ele o limpe de todo o seu pecado. Ele foi um substituto que pagou o preço. Ele pagou o preço do nosso pecado. E agora que fomos aceitos por Deus, por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres. Porque ainda, isso aqui está em Romanos 5:9. Que que ficaremos livres por meio dele, do castigo dele. Agora, vamos pensar. Nós nos arrependemos, nós assumimos quem nós somos. E agora, nós temos que pedir para Ele, ser o Senhor e Salvador de nossas vidas. Porque se Ele não for o Senhor e Salvador, em vão nós estaríamos aqui. Porque Ele é o único caminho que nos leva ao Pai. E a palavra de Deus fala em... Su, coloca para mim em Romanos 10:9. Se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Tem que sair da nossa boca, dos nossos lábios, que Ele é meu Senhor. Ele não quer eu, um robô, que falo, mas não tenho sentimento. Ele quer que saia do meu coração. Do meu coração. Um verdadeiro amor. O verdadeiro amor de Cristo. Porque quando nós rejeitamos Jesus Cristo, nós estamos rejeitando o Pai. Quando nós rejeitamos o Pai, nós estamos rejeitando Jesus Cristo. E a salvação que Ele quer dar para nós é eterna. Não é hoje pensar assim, hoje eu estou bem, amanhã eu não estou bem. Lógico que nós temos muitas coisas, como o irmão falou, muitas lutas que nós estamos passando, que muitas vezes nós falamos, será que eu estou salvo? Será que ainda eu tenho Jesus no meu coração? Que eu estou pensando assim, eu estou pensando por motivação errada. Então, Jesus pede para essa noite, para nós deixarmos Ele entrar no nosso coração, fazer morada. Para nós não sermos hipócritas, de falar que ama Deus, mas nós não amamos o nosso irmão. Nós não respeitamos o próximo. Porque é um mandamento que Deus nos deixou. Nós temos que amar
a Deus sobre todas as coisas. Nós temos que amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. E a circunstância muitas vezes está nos distanciando do mandamento tão completo por coisas desnecessárias. Desnecessária, porque quando passa você fala, eu não acredito que eu fiquei presa nisso, sendo que era só perdoar. Amém? Então, eu quero só relembrar qual é o primeiro passo que nós temos para uma decisão que nós temos que ter para nós sermos salvos. Se arrepender. Se arrepender de quem nós éramos. Mas não carregar essa culpa. Porque nós éramos sem Jesus. A partir do momento que Ele entrou na nossa vida, nós estamos sendo transformados. Na medida que nós estamos nos alimentando da palavra, como a pastora Raquel toda manhã está nos ensinando muitas coisas sobre a palavra, de nós estarmos aqui cultuando um Deus maravilhoso. Isso que é importante. E nós temos que assumir quem nós somos, para que possamos fazer a vontade do Deus Todo-Poderoso de uma maneira com excelência. Não com mentira, não com engano, não com soberba, não com orgulho. Mas estar à disposição de Deus e confessar com a nossa boca. E em Provérbios 9, 10 fala, nós temos que temer. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. E quando nós tememos a Deus, nós fazemos as coisas com excelência, com amor, com dedicação, porque sabemos que Ele está aqui. Sabemos que Ele está em todos os lugares. Então, muitas vezes nós falamos assim, eu quero ser sábio. Mas você teme ao Senhor? Porque se você não teme ao Senhor, a sabedoria é humana. Não tem validade. Porque pode, olha aqui, saber a palavra, se não praticar, é uma pessoa sábia? Sábia no conhecimento, né? Mas na prática, a nota é 0. Porque não está praticando. Então Deus, como o pastor Edmar falou, a nossa igreja, ela tem que ser reavivada. Mas a nossa igreja aqui, não, nossa igreja, nós somos a igreja. Cada um de nós temos que fazer a nossa parte. Não é olhar o outro, mas olhar a si mesmo. Senhor, eu estou fazendo aquilo que te agrada? Se eu estou fazendo, eu prefiro nem pensar, mas eu quero fazer muito mais. Porque eu quero agradar a Deus e não a homens. Mas a partir do momento que eu estou agradando a Deus, eu estou agradando a homens, a vidas preciosas que o Senhor quer para Ele. E Ele não quer nós perdidos nos nossos pensamentos, nas nossas razões. Ele quer todos, toda a humanidade. A salvação para toda a humanidade. Ele não faz acepção de pessoas. Nós temos que lembrar que Deus me tem? Vocês já fizeram essa pergunta para vocês? Eu faço sempre. Eu tenho Deus, mas Ele me tem da maneira que Ele quer? Então vamos refletir, vamos pensar naquilo
que o Senhor tem para nossas vidas é individual. Só que o individual se torna coletivo, porque nós somos igreja. Nós somos uma família de Cristo. Família. Onde nós estamos sendo transformados de dentro para fora. E esse amor nós encontramos em lugar nenhum. Um amor genuíno, um amor que ele entra. Não importa como você está. Ele entra e ele quer contagiar você com alegria, com paz, com amor. Amém? Senhor Deus, eu sei que Tu és um Deus que pode todas as coisas. Que o Senhor esteja trabalhando, Senhor, em nossas vidas e mostrando, Senhor, quem nós somos mesmo, para que possamos, Senhor, ser transformado, ser instrumento Teu, ser tudo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Que como o pastor Trovati sempre fala, nós temos que ser para depois ter. Então nos ensina, Senhor, sermos pessoas que Te agradam, pessoas de coração puro, de lábios puros, de mente transformada. Nos dê, Senhor, todas as armas que necessitamos para guerrear contra nós mesmos, Pai. Porque sei que somos a imagem Tua, mas queremos, Pai, que o Senhor entre e faça morada como Senhor e Salvador de nossas vidas. Entra com salvação em cada lar que aqui está. Entra com salvação nesta cidade. Entra com salvação no nosso Brasil. Entra com salvação em todas as nações, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro, a minha vida é Tua e essas vidas são preciosas para Ti. Que o Senhor esteja controlando todo o nosso ser e nos ensinando a viver a Tua palavra, a praticá-la, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Ou supõe para mim Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está salvo, quem está perdido. Jesus se fez homem, o Verbo se fez carne, veio nesta terra, como nós, como ser humano, ser frágil, sofreu, foi humilhado, chicotadas com ossos, que do jeito que pegava na carne, arrancava, foi colocado uma coroa de espinho, foi cuspido na cara, foi zombado para pagar os pecados. Muitas vezes nós vemos pessoas na rua, mendigo, favelado, até viramos a cara, mas Jesus pagou o preço por aquela vida, irmãos. Pagou pela tua. E nós não damos valor. E nesta noite, irmãos, desde o começo, não foi nada combinado do que se falar. Irmão Roberto, Jesus, a palavra dele para nós nessa noite, para pegarmos mais firme, irmãos. Porque a igreja esfriou, como a pastora diz, não o templo, mas nós, o corpo,
corpo da igreja esfriou. Muitos faltam na igreja porque o capítulo de hoje da novela, o Joãozinho ia pegar no flagra a mulher dele com o melhor amigo. Ah, hoje eu não perco, hoje eu não vou na igreja para assistir esse capítulo. Deu preferência a uma obra, a uma escola de Satanás, e deixou a escola de Deus vazia. Aí no outro dia vem tudo bonitinho, né? O outro deixou de vir à igreja para assistir o jogo do Corinthians. Aí no outro dia, vem na igreja, tudo bonitinho. Só lembra, irmãos, a gente não tem nada a ver com a vida de vocês, vem, faz o que quer, né? Mas lembra que Jesus está olhando o teu coração, o que você deixa e não deixa de fazer, o que você está pensando aqui na igreja, Ele está vendo o teu coração. Lá na tua casa, porque faltou, Ele está vendo o teu coração. Não é eu, pastor Trovati, pastor Raquel, pastor Dorival, Azanza, que vocês têm que falar, têm que pensar, ou tem até que temer, não. Tem que temer quem o teu coração vê. Então vigia, irmãos, vigia. Jesus, desde o começo hoje, mandou a gente dizer, pega firme, porque Ele está à porta, está por vir, irmãos. Talvez o arrebatamento, que em Apocalipse fala tudo, pode ainda demorar mais 100 anos, mas e o teu arrebatamento? E a tua vida? Sábado, quase todos os sábados a gente leva o Luca, mais um amigo dele, estamos fazendo um curso em Santo Antônio da Platina. Aí era 7 e pouquinho da manhã, passei a ponte do Cinza, tem uma curva do Boi Pintado que eles falam lá. Primeira curva, segunda, um golzinho preto, tudo amassado, encapotado na beira da estrada. Falei, nossa, quem é, coitado, né? Tal. Chegamos em Santo Antônio, daqui a pouco, a gente vê nas redes sociais lá, um rapaz de Abatiá, 30 e poucos anos, tem 2 filhos, separou recentemente da esposa, saiu com os amigos, sem Deus, encheram o canecão, 4 horas da manhã vinha vindo de San Antônio, encapotou o carro, ele saiu fora do carro, bateu a cabeça, deu um traumatismo craniano lá, morreu no lugar. Os outros que estavam com ele não fez nada, mas ele faleceu no lugar. Tinha salvação? Tinha Jesus? Se tivesse, não estava 4 horas da manhã, uma molecada lá, bebendo. Chegou o dia dele. O nosso, glória a Deus, não vai ser assim, porque nós não bebemos, não fazemos isso aí. Mas, e se vem uma morte natural ou alguma coisa na tua vida, e você está despreparado, irmãos? Já viram falar como, já foi mostrado várias vezes, como que é o céu e como que é o inferno. Então vigia, pega mais firme, irmãos. Pega mais firme. A gente vê tantas pessoas dando tanto valor às coisas do mundo e desvalorizam as coisas de Deus. Hoje mesmo eu atendi um pessoal do estado de São Paulo. Eles vieram, ele tem 2 Jeep de trilha, tudo, ele mostrou as fotos, tudo para mim assim. Ele era de Abatiá, hoje mora no estado de São Paulo, e ele veio comprar uma caminhonetinha Willys, que era da família dele, do pai dele. Até ele mostrou a foto com ele em cima do capô da caminhonete. Ele tinha 1 aninho de idade, hoje ele tem 46, 47 anos. E fala, eu descobri que estava vendo essa caminhonete, eu vim comprar, porque eu vou reformar tal. Aí mostrou trilha para cá e trilha para lá, trilha para... Veio na mente assim, né? E Jesus? Dá tanto valor às coisas, né? E gastam dinheiro e tempo, mas e Jesus, que morreu na cruz por ele? Então, irmãos,
o meu povo padece por não conhecer as Escrituras. E nós fomos escolhidos para levar a palavra, irmãos. Então, tendo oportunidade, fala de Jesus, leva a palavra, tenta salvar alguém. Uma alma que nós conseguimos salvar, há festas no céu. E várias almas por dias que o Satanás tem levado, está tendo festa do inimigo, porque ele sabe que ele já é derrotado. Então a função dele na terra é levar o maior número de almas para o inferno. E nós, a nossa função é trazermos almas para ser salvas. Então, vigia com a tua vida, irmãos, e leva a palavra de salvação àquele que precisa, como nós lemos em Lucas agora, que é, põe de novo lá. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar a quem está perdido. Ele quer que as almas perdidas sejam salvas. E nós temos que fazer esse serviço para Jesus. Leva, irmãos, leva a palavra, escuta a palavra, manda uns áudios da pastora Raquel para as pessoas, um ensinamento. Tenta salvar almas, irmãos. Amém? Glória a Deus. Quem se sente que está fraco na fé, quem se sente que está mais para desviar do que vir para os caminhos do Senhor, eu gostaria que viesse aqui na frente. Aquele que sente que está frio e quer fazer uma oração de renovação com o Senhor. Pai, eu sei, Senhor, que o Senhor tem, até imagino, a tua tristeza, Senhor, com o teu povo esfriando, ó Pai. As igrejas se esvaziando. E o Senhor lembrar daquilo que o Senhor Jesus passou, sofreu, foi humilhado para salvar este povo, Senhor. E o teu povo, mesmo conhecendo um pouco da tua palavra, ainda se desvia, dá brechas, cai em armadilhas. Mas, Pai, nós confiamos que o Senhor ainda vai fazer um avivamento nesta terra. O teu povo vai voltar para ti, vai se levantar, conforme este louvor, ó Pai. Neste louvor, pede ali, que o Senhor venha avivar, levantar a tua igreja. Então, nesta humilde e simples oração, Senhor, eu lhe peço, ó Pai, que o Senhor já comece este avivamento, que o Senhor comece a levantar o povo, Senhor, que o Senhor comece a botar fogo espiritual neste povo, Senhor. Levanta este povo novamente, ó Pai, como era antigamente, Senhor. Os teus servos, Senhor, não tinha preguiça de buscar a ti nos montes, nas madrugadas, debaixo de chuva, como eu muitas vezes fui, Senhor. Os joelhos eram calejados de tanto dobrar-se e orar a ti, Senhor. Hoje, nem orar de pé não oram mais. Senhor, levanta o povo novamente, ó Pai. Esquenta este povo, ó Pai. E aqui estão, Senhor, os que vieram à frente, ó Pai, que se sentem frios. Senhor, derrame uma unção sobre eles, ó Pai. Esquenta esses irmãos, Senhor. Renova a fé deles, ó Pai, para que a
tua igreja, Senhor, venha ser fortificada na fé, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Toca na vida deles, ó Pai. Toca na vida deles, ó Pai. Em nome de Jesus.